Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui falando para o nosso canal Umbanda e a sua gente, da cidade de Rio Grande. E nós vamos continuar a conversar sobre a obra mediúnica chamada Casa dos Espíritos, do renomado escritor Robson Pinheiro. É o primeiro volume de uma trilogia chamada Os Filhos da Luz. Roda a vinheta. E aí, pessoal, tranquilo? Essa obra aqui, um romance mediúnico, ele se dá do desencarne de um jornalista chamado Ângelo Inácio, de um espírito, que ao fazer a passagem do mundo material para o mundo imaterial, ao chegar no outro lado da dimensão da vida humana, é recepcionado por um guardião chamado Jamaro, que o leva, o espírito Ângelo Inácio, até Aruanda. E lá ele começa a apresentar a cidade para o espírito recém-chegado, e o espírito começa a conversar, porque o espírito Ângelo Inácio era jornalista, e em outras vidas, em outras encarnações, era alguém ligado às escritas, né? A leitura e pesquisa. Primeiramente, se percebe que é uma preocupação dos espíritos imortais com crenças e tradições espiritualistas que estão meio defasadas com o tempo, estão assim espiritualmente ultrapassadas, né? Então ele convida o espírito recém-desencarnado, o espírito Ângelo Inácio, para fazer um trabalho no grupo deles. E eu acho engraçado, e a leitura fica engraçada, menos pesada, que o espírito recém-chegado, o Ângelo Inácio, diz: pô, mas e cadê a vida eterna? Eu mal cheguei e já estão me dando trabalho? Parece que vocês sofrem da síndrome do trabalho compulsivo, só pensam no trabalho? E por aí vai assim as coisas. O Ângelo Inácio vai questionando, perguntando e se surpreendendo de uma coisa e outra. Tá? Num dado momento, um dos espíritos que atende o Ângelo Inácio, que é um preto velho, orienta ele para fazer alguns banhos, e um desses banhos ele vai fazer que é para diminuir a carga densa que ele traz do planeta Terra, não retirar, diminuir. E o banho seguinte é para reharmonização, né, para reestruturação do espírito. E ele diz, o espírito diz, que ele gostava muito de tomar aquele banho com sabonete de cânfora e de calêndula. Tá? Ele diz que depois de fazer o banho ele sai muito mais leve e não sente quando caminha. Uma das reclamações do espírito Ângelo Inácio na cidade dos espíritos é que todos conseguem ler o que ele está pensando. E ele diz que queria ter uma redoma, né, na cabeça para que não lesse os pensamentos dele. E mais adiante, uma senhora muito bonita, de origem andaluz, espanhola, diz a ele que na verdade os espíritos não vasculham a cabeça dos outros, não bisbilhoteiam a cabeça dos outros. É que alguns espíritos ainda têm uma forma muito transparente, e isso faz com que os que estão mais próximos consigam ter acesso aos pensamentos dele. Eu imagino que se fosse um tipo de sinal Wi-Fi que está livre e que está habilitado capta. É mais ou menos assim que eu imagino. Os espíritos dos imortais, ao convidar o Ângelo Inácio, a ideia deles é ter alguém que tem uma ideia mais libertadora, não tão engessada. A intenção deles é fazer com que o espírito vá passar por uma fase de preparação e depois vai se ligar com um encarnado e com esses dois fazer posteriormente livros, a literatura espírita, tá? Servindo de psicografia. Uma coisa que me chamou a atenção no livro foi na página 148, quando ele diz assim, mesmo os meios, teoricamente, que dispõem de mais conhecimento espiritual avançado, como o meio espírita,
se vê que muitos adeptos estão engessados, muitos adeptos estão impregnados ou condicionados com uma visão tipicamente medieval. Eu imagino que isso deve ter dado um grande perrengue a esse autor perante a Federação Espírita Brasileira, perante outras organizações espíritas, ao ponto dele dizer que muitos espíritas estão impregnados com pensamentos já ultrapassados, mais ou menos por aí. Mais adiante, o livro ele define para o espírito Ângelo Inácio o que vem a ser a eternidade e o que vem a ser imortalidade, porque a todo momento durante o livro se fala em espíritos imortais e imortais, e ele questiona por que imortais, todos os espíritos não são imortais. Então alguém explica para ele que há uma diferença de imortalidade e eternidade. A eternidade é Deus, não tem data de início nem data de fim. A imortalidade foram todos os espíritos que algum dia foram criados por Deus. Aí vem a leitura das obras básicas do Catecismo, o Livro dos Espíritos, que diz que todos os espíritos nascem simples e ignorantes. E o livro, ele diz uma parte que diz, não cita puros. Mesmo aqueles que ascenderam, que não mais precisam reencarnar, não mais precisam do corpo físico ou do corpo perispiritual, eles não são puros, eles estão num processo de evolução. E uma coisa importante que nos bate-papos que tem com o espírito Ângelo Inácio foi isso aí, explicar a ele que todos os espíritos em Aruanda estão em desenvolvimento, em evolução. Uma coisa que eu não gostei muito é que se nota ainda o preconceito do pessoal espírita para com a Umbanda. Quando se fala em espíritos imortais, não se fala nos espíritos que habitam Aruanda, que são os índios latino-americanos, incas, maias, astecas, os caraibenhos, os brasileiros, os pele vermelha. Eles não citam os caboclos, não citam os preto velhos, são espíritos superiores, mas não são espíritos imortais. Apesar de que no final do capítulo 4, que é o capítulo que nós estamos lendo, o capítulo de imortais, lá está escrito, há uma passagem que ele diz que as ervas usadas na cidade de Aruanda são ervas trabalhadas por preto velhos. E aí o Ângelo Inácio pergunta, de onde ele aprendeu isso? E a resposta é, os pretos velhos são espíritos de longa data, que tiveram o seu início em cidades iniciáticas, lá em Atlântida, Tebas, Alexandria e outros lugares, e que optaram por terem uma aparência africana, por ser a última encarnação deles. Então, isso tem que ser bem estudado, bem lido, porque os kardecistas não admitem isso. Os kardecistas acham que espíritos africanos e espíritos índios de caboclos são espíritos atrasados. Esse é o antigo ranço, preconceito dos kardecistas, né? Que acham que espíritos evoluídos, imortais, são espíritos que aparecem na obra, como, por exemplo, Bezerra, que ele não diz que é Menezes, por exemplo, Zatúrio, o indiano, o Zéfora, do Oriente, Eurípides, Júlio Werner, Saldanha. Esse é um problema, tipicamente, do kardecismo para com a Umbanda. Os espíritos com quem eles trabalham são espíritos de grandeza, os espíritos da Umbanda são espíritos de pouca evolução. Tá, pessoal? No outro capítulo eu vou abordar outros assuntos. Valeu? Uma boa semana para vocês. Obrigado, viu?